Paz, querido, bom estar aqui com você nessa manhã do dia 7 de abril de 2020 para a nossa devocional. E comece esse momento buscando ao Senhor, comece esse momento declarando que a salvação vem dele, comece esse momento declarando que ele é a sua rocha, que ele é o seu escudo nesses dias de dificuldades, que você crê na salvação e na provisão dele. Então creia, tenha esperança de que dias melhores virão. Enquanto isso, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos crer nas verdades que estão na palavra e vamos começar com uma leitura lá em 2 Crônicas, capítulo 32. Eu queria que você me acompanhasse dos versículos 1 até o 8, porque nós, nesses dias, muito se tem falado, claro, que Jesus, ele é o nosso Salvador, de que ele provê todas as coisas, de que podemos confiar, e muitos têm se apropriado de fato dessas verdades, mas a gente precisa entender como é que tudo isso agora vai ser processado em nossas vidas, como nós podemos nos apossar de todas essas verdades. E eu queria compartilhar com você esse texto que nós acabamos de dizer para você em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 1 até o 8, e vamos fazer essa leitura e comentar um pouco, né? Nós encontramos alguns pontos a serem ditos, a serem observados por você, e se eu pudesse dar um tema para esse momento, eu diria para você como gerenciar em tempos de crise, né? Ou seja, fazer um bom gerenciamento nos tempos de crise, em tempos de crise. Então vamos lá. Diz assim no versículo 1: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Querido, deixa eu contar algumas coisas aqui sobre esse rei Ezequias. No capítulo 29, a Bíblia diz que quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi purificar o templo, né, sobre o qual havia sido profanado. Seus pais adoraram outros deuses, né, e praticaram coisas horríveis na terra de Israel, e o templo necessitava ser purificado, num reforço, numa renovação de aliança com o próprio Deus. No capítulo 30, a gente vê que o rei Ezequias ele instituiu e fez com que o povo celebrasse a Páscoa do Senhor, que havia sido esquecida por algum tempo, né? E no capítulo 31, esse rei Ezequias ele conclama o povo a ofertar, trazer ofertas para que o templo fosse restaurado. E é interessante esse texto, eu gosto muito do capítulo 31, porque a Bíblia diz que num dos passeios matinais do rei Ezequias, ele saiu pelo pátio e viu montões de ofertas, e ele perguntou ao sacerdote o que eram aquelas ofertas, e o sacerdote disse: olha, desde que o povo começou a trazer, não pararam mais, e tudo isso é o que tem sobrado, são montões, tá certo? Só que, queridos, o texto começa com uma declaração importante. Diz: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade. Então, a primeira lição que nós tiramos é que, mesmo agindo com fidelidade, mesmo sendo filhos de Deus e agindo com zelo em sua obra, servindo a Deus com alegria, é possível um filho de Deus, um crente, uma pessoa de fé, passar por lutas e passar por dificuldades como a que nós estamos passando nesse momento, que passar por essa crise, né, de coronavírus, né? Então, esse rei Ezequias, né, depois de ter agido com tanta fidelidade, sofreu um ataque do rei da Assíria, que queria invadir sua terra. A Bíblia diz que ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. E o versículo 2 diz que quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Então a primeira coisa que você tem que fazer sobre gerenciar nos tempos de crise é consultar
pessoas experientes. Consulte seu discipulador, tome conselho com o seu líder de célula, tome conselho com o seu pastor, mas não tome nenhuma decisão sozinha, do seu próprio coração. Procure alguém que seja experiente, alguém que compartilhe a mesma fé que você compartilha e procure tomar decisões acertadas. Procure se cercar de pessoas que te tragam bons conselhos, conselhos dentro da palavra de Deus, conselhos vindos do alto. Então essa é a primeira coisa que alguém tem que fazer para fazer um bom gerenciamento nos tempos de crise. A segunda coisa que ele tem que fazer, no versículo 3, que a ideia que foi considerada era fechar a água que saía da cidade e ia para fora da cidade, onde o exército invasor estava acampado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estancar. Você precisa estancar o fluxo que abastece o seu inimigo ou alimenta um problema. Eu vejo muitas pessoas que fazem assim. Elas estão passando por uma crise, estão passando por uma dificuldade tremenda, mas elas continuam a trazer mais problemas para si. Elas se auto-sabotam. É isso que elas procuram fazer. Então, está em guerra lá com o seu marido, com a sua esposa, e na verdade não é para estar desse jeito, e ela acaba criando mais problemas. Está devendo e ela faz mais contas. E assim tem sido a atitude de muitas pessoas na hora das dificuldades. Elas criam mais problemas e trazem mais problemas para si. É preciso fechar, estancar esse fluxo que abastece os problemas e as suas dificuldades. Tá certo? Terceiro conselho que nós trazemos para você, está no versículo 4, não é? Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Então, um outro conselho que nós trazemos para você é que você precisa unir pessoas. Nesse momento não é hora de divisão, não é hora de brigar, não é hora de alimentar brigas e disputas, seja por qualquer que seja o tema. Não é hora de embates, mas é hora de união, de fazer trabalho em equipe, tá certo? De juntos trazerem o bem de uma comunidade, trazerem o bem da família. Por exemplo, se a sua família está com dificuldades nesse momento de crise, é hora de sentar, você, a esposa, os filhos, e juntos trazerem uma solução para a família, seja em que área for, seja financeira ou mesmo de relacionamento, tá certo? Então, a Bíblia nos ensina que eles juntaram os homens e fecharam, conseguiram, através de um grande trabalho, fechar as fontes do riacho. Um outro conselho que foi trazido para você nessa manhã é que eles precisavam cuidar da segurança. Não é? E no versículo 5 é o que nós lemos, toda a dedicação desse povo com respeito à segurança. Não é? Investindo na defesa, e todo crente deve permanecer e criar, ou se utilizar, se apropriar das verdades espirituais para a sua defesa da sua casa, defesa da sua família, mesmo em tempos de dificuldades. É o que diz o versículo 5. Depois, com grande empenho, ele reparou todos os trechos quebrados do muro, primeiro. Segundo, que ele construiu torres sobre o muro, e torres fala de vigilância, embora muro fale de segurança. Eu vejo que muitas pessoas têm a atitude de que agora está tudo bem, está tudo seguro, então não preciso mais me preocupar. E não é bem assim que funciona. Nós precisamos manter a vigilância. Terceiro, no versículo 5, diz que ele construiu um outro muro do lado de fora, com fins, claro, de reforço. Se você tem um muro e depois um outro muro, isso aumenta a segurança. E por fim ele se empenhou em fazer muitas lanças e muitos escudos. Então essa pessoa, o rei Ezequias, ele tomou todos esses conselhos e tomou todas essas providências, e nós também devemos pensar nisso, tá certo? Providenciar uma boa defesa. Como é que a gente providencia uma boa defesa? Nos apropriando
com fé de todas as verdades bíblicas. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso refúgio, o nosso esconderijo. A palavra de Deus diz que Deus é a nossa força, é a nossa rocha, na qual nós podemos ficar firmes nele. A Bíblia também diz lá no Salmo 91 de que a flecha maligna que voa durante o dia não nos atingirá. A Bíblia diz que 1000 cairão à nossa esquerda e 10 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então nós precisamos nos apropriar com fé de todas essas verdades, mas sempre, claro, nos alimentando espiritualmente, crescendo na palavra, crescendo na oração, crescendo no louvor a Deus. Essa é a forma da gente ficar firmes e aumentarmos nossas defesas, tá certo? Também a Bíblia diz, no versículo 6, que Ele nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior. Está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Então, queridos, é preciso que, primeiro, que a gente delegue funções. Então, nesse tempo de crise, é possível que você compartilhe com pessoas da sua família, da sua igreja, as suas dificuldades, que você, dentre aqueles que estão mais perto ali de você, que você delegue funções e façam divisões de trabalho, tá certo? Com o fim de que todos participem da solução enfrentada na crise, tá certo? Também é preciso que a gente estimule as pessoas. Nesse tempo em que a mídia dá muitas notícias negativas, né? Muitas pessoas são alarmistas e já sugerem o fim do mundo, não é? É a hora da gente se levantar com uma voz de fé, de esperança entre os nossos, tá certo? É preciso que a gente diga para eles que vai dar tudo certo, assim como o rei Ezequias disse. De fato, aconteceu um grande livramento, um milagre de Deus na vida desse povo. Deus operou milagrosamente, lhes deu um grande livramento. Haviam 185 mil do exército de Senaqueribe, o rei da Assíria, algo impossível de ser combatido pelo pequeno exército de Israel, mas naquela noite Deus os deu livramento, Deus os livrou. Aleluias, não é? É claro que você vai poder ler esse texto, não dá para a gente fazer isso aqui agora, mas você pode ler daqui a pouco e ver como Deus operou tudo isso. Então, o que nós queremos trazer ao entendimento, ao seu entendimento, é que Deus opera, e nós sabemos disso, mas tem algo que é de nossa parte, de nossa responsabilidade fazer. E a nossa responsabilidade é, primeiro, crer que Deus há de nos livrar. Segundo, que nós precisamos gerenciar bem nesses tempos de crise. Nós precisamos pôr em prática, né, consultar, nos tomar conselho com quem tem mais experiência, estancar o fluxo que alimenta nossos problemas, unir e trabalhar em equipe e providenciar toda a defesa necessária nesses tempos difíceis, tá certo? Ficar fortes do lado de dentro da proteção que Deus estabeleceu em nossas vidas, aleluias. No versículo final, né, no versículo 6, nós entendemos ali sobre delegação e estímulo, tá certo? Então, nós queremos orar agora por você. Feche seus olhos, onde você estiver agora, e vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo precioso, ó Pai, que temos tido, ó Pai, de poder buscar ao Senhor, de poder nos dedicarmos, ó Pai, à leitura, ao estudo da Tua Palavra. Ó Deus, que a nossa fé nos leve a esse entendimento, ó Pai, de que o Senhor é a nossa rocha, de que o Senhor é a nossa fortaleza, de que o Senhor, ó Deus, é o nosso escudo. Ó Pai, nós confiamos no Senhor, que o Senhor há de entrar com provisão nessa hora. Ó Deus, o Senhor há de entrar com livramentos, ó Pai, sobre nossas vidas, mas pedimos ao Senhor que o Senhor tire de nós toda ansiedade, tire de nós, ó Pai, todo medo, toda angústia e nos dê um coração de fé. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, meu querido, que Deus o abençoe. Even when I can't see it, and even in suffering,